você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Grande é o nosso Deus. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Eu cumprimento a cada ouvinte nessa tarde, mais uma segunda-feira, o programa Momento com Deus entra no ar. Eu quero cumprimentar com a paz do nosso Senhor Jesus. E eu quero iniciar o programa dessa segunda-feira dizendo que não é a árvore mais forte que sobrevive, mas é a que se quebra. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de amor, nesse momento, Deus, nós clamamos a cobertura preciosa do Teu sangue, porque sabemos que através, Deus, do Teu sangue há vida, há poder, há renovo, e que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha, Deus, nos colocar de pé a cada momento, para que nós possamos vencer, Deus, a cada segundo, essa vida tão rápida, né, que as horas têm passado voando, os dias, os meses, e agradecer ao Senhor por mais uma segunda-feira nós estamos aqui, que eu quero pedir nesse momento para cada ouvinte, que o Senhor esteja visitando os corações, que cada ouvinte venha receber aquilo que é necessário para esse dia, aquele que necessita, Deus, de uma porta aberta, aquele que necessita, Deus, que o Senhor venha entrar nas emoções, na vida espiritual dele, também, Deus, aquele que está precisando, Deus, de uma vitória, de uma bênção na família, que o Senhor possa estar resolvendo, Deus, as causas dos teus servos. Senhor, estamos aqui nesse dia para te adorar, te engrandecer e agradecer, porque sabemos que até aqui o Senhor tem estado conosco. Quero nesse dia, Deus, engrandecer o teu santo nome. Esteja conosco nesses momentos, em nome de Jesus, amém. Meu amado ouvinte, o tema que o Senhor me concedeu quando eu orava na madrugada de sábado para domingo diz assim: enquanto o mundo se curva, a igreja permanece vencendo de pé. Amém? Nós vamos ler Gênesis, capítulo 24, versículo 16, que diz assim: a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Amém? Quando o Senhor colocou no meu coração, enquanto o mundo se curva e a igreja permanece vencendo de pé, nós sabemos que as coisas do mundo não nos elevam espiritualmente, como o pecado, a prostituição, o adultério. Muitas situações nos afastam de termos as nossas vestes alvas como a neve, e por isso o Senhor colocou no meu coração ministrar sobre Rebeca, né? Nós sabemos que Rebeca, ela foi a escolhida para casar com Isaac e ser mãe de uma grande nação, de milhares e milhares de pessoas. Mas, irmã Silvia, o porquê da árvore que a irmã mencionou no começo? Deus colocou no meu coração nessa manhã que não é a árvore mais forte que sobrevive, mas é a que não se quebra. Às vezes, talvez você olha para dentro de si nessa tarde e pensa assim: eu tenho tantos problemas, eu não consigo me libertar de algumas situações, mas eu quero te dizer, Deus, Ele faz por você. Não é a sua força que vai te levar até a Deus, mas é a tua humilhação na presença de Deus, no joelho, na oração, no jejum, que vai te aproximar do Senhor. E enquanto o mundo, ele se curva, né? Porque o mundo tem agido de uma maneira que a cada momento tem ficado maior. Até dentro das igrejas tem sido complicado. Mas a palavra de Deus também diz que a igreja permanece vencendo de pé. Como os momentos voam, vamos para a Rebeca e vamos ver o que Deus tem para falar conosco nesse dia. A palavra de Deus, nós vamos começar rapidamente a fazer uma explanação sobre Abraão. Nós sabemos que Deus deu uma ordem a Abraão, que
que ele deixasse a sua parentela, que ele saísse ali de Ur dos caldeus, que Deus iria dar uma nova terra, ia dar para ele um filho, uma nação, e ele seria pai de milhares e milhares de pessoas. Abraão, ele escutou a vontade de Deus, o propósito de Deus, e ele cumpriu. Ele saiu de Ur, ali dos caldeus. Nós sabemos que essa terra é uma terra, se formos olhar na Bíblia, de idolatria, uma terra a qual o Senhor queria fazer algo diferente na vida de Abraão. E Abraão seguiu a vontade de Deus, foi no momento certo. Nós sabemos que ele tinha levado Ló, o seu sobrinho, filho de Arã, e no momento Deus falou que era momento dos dois se apartar, cada um seguisse uma direção. Abraão permitiu que Ló visse para onde ele queria e ele ficaria com o outro lado. E Ló olhou o que era mais bonito e disse: eu vou para ali, para Sodoma e Gomorra, para aquela terra ali, porque eu vejo que é uma terra frutífera, uma terra que eu vejo que vai ser bom para mim. E Abraão foi para o outro lado, que seguia até Canaã. E a palavra de Deus diz que Abraão, nós sabemos, passou por vários momentos, a qual ele coabitou com Agar, teve Ismael, depois Deus deu a promessa, que era Isaac, depois disso Sara veio a falecer. Aí chegou o momento, que é onde eu entro com o momento com Deus dessa tarde. Abraão viu que Isaac já era crescido e era necessário uma esposa para Isaac. Nós sabemos que Isaac representa o noivo, a qual a igreja espera, O noivo, nós sabemos que é o arrebatamento da igreja, quando Jesus vier para buscar uma igreja limpa, pura e santificada. Porque nós sabemos que o Cordeiro está prestes a voltar e buscar a igreja. E a palavra de Deus diz no capítulo 24 que Abraão falou com seu servo Eliezer que fosse até a sua terra, lá em Ur, nos caldeus, que ele não iria casar Isaac com a Canineia, porque ele queria da descendência dele. Aí que eu te digo, meu amado ouvinte, não é a árvore mais forte que sobrevive, mas é a que não se quebra. Abraão passou por muitos momentos. Vocês podem depois pegar a Bíblia, ler Gênesis, mas ele não se corrompeu. E às vezes que ele deslizou, ele se consertou com o Senhor, mas Deus esteve com ele na promessa. E ele acreditou na promessa. A palavra de Deus diz que quando ele pediu que o anjo fosse lá e pegasse Ló e tirasse de Sodoma e Gomorra, porque aquela terra estava consumida pelo homossexualismo, Deus ouviu o pedido de Abraão e tirou Ló daquele lugar. E nessa tarde Deus também está ouvindo o teu pedido. Pode pedir, amado, porque Deus irá fazer por você, seja na sua família, seja no teu secular, seja na área emocional, na área financeira, seja espiritualmente, nas suas emoções. Deus vai fazer, porque Ele é Deus e não existe outro além dele. E a palavra de Deus diz que o servo de Abraão se sentiu assim, com um compromisso muito forte de ir até a terra a qual Abraão tinha saído e ir buscar uma esposa para Isaac. Assim é a obra de Deus. As coisas de Deus são muito sérias. Falar da palavra de Deus é coisa séria. Colocar as mãos sobre as coisas de Deus é sério. E Eliezer sabia, porque ele acompanhava a vida de Abraão. Ele sabia como foi sair dos caldeus, como foi toda a trajetória que Abraão teve, porque Sara era estéril e ela foi mãe muito velha, mas Abraão, ele sabia de toda a promessa que envolvia. E agora precisava de uma esposa para casar com Isaac, porque dali começaria uma grande nação. Quem sabe nessa tarde, Deus está contando com você, para você começar uma grande história na sua família, ou aonde você trabalha. Sim, a irmã Silvia sempre diz que aonde Deus chega, o inimigo tem que sair. Aonde a glória de Deus chega, o inimigo tem que bater em retirada.
E ali, Eliezer fez um propósito com Deus. Ele falou que ele ficaria junto à fonte de águas. E ali, Deus enviaria uma jovem da descendência de Abraão. E ali, ele saberia que era a moça, porque ela iria dar água para ele e para mais os 10 camelos. E eu quero dizer que quando nós não corrompemos e não nos quebramos, como o mundo tem se curvado para as coisas do homem, e a igreja permanece vencendo de pé, Abraão, ele tinha promessa e seguia sempre a orientação do Senhor para que não se quebrasse a promessa sobre a vida dele. É coisa muito séria servir a Deus. E ali Abraão estava de pé. Abraão, ele também foi uma pessoa a qual Deus prosperou na terra. E ali Eliezer estava a fonte de águas. E a palavra de Deus diz no versículo que nós lemos, no capítulo 24, versículo 16 de Gênesis, que apareceu uma jovem, linda, formosa, virgem, com um cântaro de água. Irmã Silvia, o que significa o cântaro? O cântaro é o nosso coração, aonde que tem que ter sempre a água, porque a água da vida, a água que desce do céu, é a água que nos renova, é a água que nos sustenta, para nós prosseguirmos perante as lutas, as perseguições, as batalhas, e nós sabemos que sempre haverá um Deus que é maior do que tudo que passamos aqui na terra. E aquela moça, ela ofereceu água ao servo de Abraão. E depois, ela olhando para os 10 camelos, ela disse assim: eu vou dar água a todos os 10 camelos. E ali aquele servo ficou só observando. Porque o servo de Deus, ele não é de muito falar, ele observa e vê o cumprimento da palavra. E a palavra de Deus diz que aquela moça, com aquele cântaro, nós sabemos que um cântaro não pega mais do que 12 ou 10 litros de água. E os irmãos, os ouvintes, sabem quantos litros é para abastecer um camelo? Mais de 1.000 litros, quase 2.000 litros. Imagina o trabalho que Rebeca teve para dar água a 10 camelos. Mas ela cumpriu. Sabe por quê? Porque a igreja vence de pé. Às vezes as pessoas pensam assim: isso é difícil fazer, irmã Silvia. Ah, como é que eu posso ir para a igreja se eu não posso abrir mão disso aqui, eu não posso abrir mão daquilo ali? Para servir a Deus tem que abrir mão de tudo. Precisamos ser santos, purificados, assim como Jesus. E Rebeca depois começou a dialogar com o servo de Abraão. E ali ele perguntou de qual descendência que ela era. E ela foi e respondeu. Ela respondeu porque ela sabia que Deus estava no negócio. A palavra de Deus diz que nós sempre estamos juntos nós estamos juntos da fonte de água. O que é a fonte de água, irmã Silvia? É a presença de Deus do nosso lado a cada momento. Rebeca estava ali, preparada, pronta para servir. O servo de Deus, ele precisa servir. E ali, Rebeca se expressou que tinha um irmão chamado Labão. E ali, aquele servo observou que Rebeca era sobrinha neta de Abraão. Então, Deus já tinha entregado na mão do servo do Senhor o que iria se cumprir. E ali, Rebeca o levou até a casa. Ele dialogou com Labão. Ele contou toda a trajetória de Abraão, de Sara, falecimento, sobre Isaac e a promessa que existia para com a vida de Abraão e sua descendência. E Labão entendeu a voz de Deus, porque os servos de Deus, eles entendem a vontade de Deus, porque ele sabia que Deus haveria uma promessa. E se nós formos para Mateus capítulo 25, fala das 10 virgens. 5 estavam preparadas como Rebeca, mas as outras 5 faltava o azeite. Eu não sei o que falta na sua vida nessa tarde, mas se você tiver fé, acreditar e orar a Deus, Deus irá suprir as suas necessidades. E a palavra de Deus diz que aquelas virgens, que eram 10, 5 estavam preparadas. Rebeca estava preparada. Sabe por quê, meu amado ouvinte? Ela estava junto à fonte.
e era junto à promessa de Deus que iria se cumprir. E quando o servo de Abraão, no capítulo 24, versículo 58, pergunta se ela vai com ele até a terra de Canaã, ela responde: eu irei. Eu irei. E no capítulo 24, versículo 60, fala que ela seria mãe de milhares e milhares de pessoas. E a palavra de Deus diz que o servo pega Rebeca e vai. E a palavra de Deus diz, no capítulo 24, versículo 63, que Isaac sai para meditar ao campo e avista os camelos. Nós sabemos que o campo é o mundo, que o campo é onde plantamos, é onde precisamos cuidar, para que o joio não cresça junto com o trigo, para que o mato não cresça junto com o fruto. E ali estava Isaac, e ele avistou os camelos. E o que significa camelo, irmã Silvia? Camelo significa abundância, promessa, vitória, porque o camelo, ele é cheio da água. Nós sabemos que ele tem muita água dentro dele, e assim precisa o servo de Deus possuir a água da vida dentro do nosso coração. É necessário a cada momento não só buscarmos a palavra de Deus, estarmos dentro de uma igreja, mas sim vivermos o amor de Cristo a cada momento. E a palavra de Deus diz que ali Rebeca desceu do animal. Lógico que ela estava com o véu cobrindo o seu rosto. E ali o servo de Deus, o servo de Abraão, contou tudo o que estava acontecendo para Isaac. E Isaac estava bem entristecido com a morte da sua mãe Sara, mas aí ele se alegrou. E a palavra de Deus diz que Isaac pegou Rebeca pela mão, levou até a tenda de Sara, e ali eles começaram uma trajetória da promessa de Deus. E sabemos que Rebeca também era estéril e veio vir a ser mãe de Jacó e Esaú. E hoje estamos aqui porque um dia Deus fez uma promessa sobre a vida de Abraão. E nessa tarde não é diferente. Deus também tem uma promessa sobre a nossa vida. Mas eu quero te dizer que a árvore, ela não precisa ser forte por fora. Como é assim, irmã Silvia? Amados, não é posição que nos eleva a Deus. O que nos eleva a Deus é nós orarmos ao Senhor, buscar a presença de Deus, sermos humildes, sabendo que sempre a glória é do Senhor. Se você tem passado lutas, provações, não olhe para as suas lutas, porque Deus está usando as tuas lutas para te aperfeiçoar e lá na frente te dar um testemunho. Eu quero dizer que se as pessoas te julgam, não se importe com isso, porque se o seu coração estiver ligado a Deus, Deus irá fazer uma grande história sobre esse grande fracasso que você hoje vê e pensa que é a tua derrota, porque nós devemos olhar para o alto. E Rebeca, ela estava ali naquela terra dos caldeus, olhando para o alto, sabendo que a cada momento, a qualquer momento, chegaria a sua vitória, como chegou. Nós precisamos a cada momento nos preparar. Nós precisamos a cada momento estarmos de pé, vencendo as lutas, as provações. Nunca nos curvarmos para o mundo, porque o mundo ele tem se curvado. O mundo tem deixado a cada dia as impurezas entrar mais e mais, o pecado tem corrompido. Nós vemos que tem se cumprido todas as profecias bíblicas e que a cada momento nós necessitamos estar ligados no nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz nesse dia, é necessário que nós venhamos abrir o nosso coração, que nós venhamos nessa tarde saber que Deus, assim como foi com Abraão, Ele é conosco. Abraão, ele seguiu tudo à risca, ele sempre vencia sobre os pés, porque a igreja ela permanece sobre os pés. Nós sabemos que o mundo significa corromper aqueles que querem esperar Cristo, para a volta de Cristo e subir com a igreja. Mas, irmã Silvia, como é isso? O pecado é nós não mentir, é nós assumirmos, mesmo que seja difícil. Eu tenho passado momentos muito difíceis na área financeira,
mas eu escuto as coisas caladas, porque eu sei o Deus que eu sirvo, e no momento certo Ele manifestará e fará da minha vida um grande testemunho. Então não olhe para as pessoas, olhe para Jesus Cristo nessa tarde. E a palavra de Deus diz que a árvore que não quebra, essa sim alcançará a vitória. A árvore nesse dia quer dizer a sua vida. Como está a sua vida na presença de Deus? Como está você com o Senhor? Nós precisamos estarmos como Rebeca. Rebeca passou alguns processos. Rebeca estava junto à fonte de água. Ela tinha comunhão com Deus, porque ela teve a mesma iniciativa do servo de Deus, de dar água a ele e aos 10 animais, os camelos. E ela teve a consciência de depois levar esse servo para sua casa e ali se desenrolar todo o mistério, o manto de Deus sobre a vida de Rebeca. E o que eu gosto na história de Rebeca é no capítulo 24, no versículo 58, que ela fala assim: eu irei. Ela abandonou também tudo que ela tinha ali para seguir Jesus, para se casar com Isaac e acreditar que haveria uma grande promessa. Nessa tarde, Deus também, Ele tem uma promessa sobre a tua vida. E o que eu fico assim, pensando como Deus é tão maravilhoso, que depois o filho de Rebeca casa com a filha de Labão, seu irmão. Deus, Ele é perfeito. As promessas do Senhor são perfeitas, porque Ele faz tudo na hora certa e do modo certo. Só que nós não podemos quebrar a nossa aliança com Deus, porque a nossa aliança é o que nos sustenta junto à fonte de águas. O que nos sustenta junto a Deus não é posição perante a sociedade, perante a igreja, perante a família, mas é um coração aquebrantado, sabendo que nós dependemos da misericórdia de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de amor, nesse momento, Deus, queremos te agradecer, porque são poucos minutos para explanar uma história tão bonita e tão comprida, de tanta profundidade. Mas eu acredito que eu, como os ouvintes, nós entendemos que o que o Senhor quis dizer para nós nessa tarde é para que nós venhamos ficar de pé através das lutas, das perseguições, das batalhas da vida. Que o Senhor venha nos colocar sempre sobre os pés, que nós nunca venhamos nos curvar para as coisas dessa vida. Assim como Daniel, Deus, quando entrou ali naquele palácio, que ele não quis se contaminar com as especiarias do rei. Ele era diferente, mas aqueles outros 3 jovens, porque eles sabiam que eles estavam em terra estranha, mas sabiam o Deus a qual eles serviam. Assim também é na vida de Abraão. Abraão seguiu as orientações e conseguiu vencer. Ensina-nos a vencer a cada dia. A não queremos, Pai querido, pensar que é a árvore mais forte que alcançará a vitória, mas é aquela que não se quebra. Senhor, nos ensina a cada momento que nós nunca venhamos pensar como o mundo pensa. Nesse dia, Deus, visita os ouvintes, vai quebrando todo o jugo do inimigo, vai quebrando toda a artimanha de Satanás. Que o Senhor possa nessa hora, Deus, estar entrando nos corações, arrancando toda angústia, arrancando toda mágoa. Senhor, que nessa tarde o Senhor coloca perdão em corações, que é necessário nesse dia. Deus, também que o Senhor visite cada lar nesse dia, que cada casa seja visitada pelo Teu Santo Espírito. Deus, esse pai, esse filho que não conversa, que o Senhor venha, Deus, entrar com perdão nesse dia. Deus, também visita todas as igrejas, todos os pastores, todas as ovelhas, que o Senhor possa a cada dia, Deus, colocar mais e mais a porção da Tua palavra, que nós venhamos saber, Deus, que como Rebeca estava ali junto à fonte de águas, ela venceu, nós também iremos vencer. Nos ensina a buscar a água do Senhor a cada dia, as respostas do Senhor, porque quando seguimos as Tuas orientações,
tudo dá certo, Senhor. Sabemos que os ventos podem vir, mas eles também se vão, porque o Senhor é Deus que cessa, o Senhor é Deus que nos sustenta. Que nessa tarde, Deus, o Senhor possa estar quebrando, Deus, toda obra maligna que tenta em algumas mentes oprimir pessoas que pensam que não são nada, porque todos nós somos importantes para o Senhor. A tua palavra diz que todo que respira, toda pessoa que respira, todo pássaro, todo animal, todos somos para o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que todos que tiverem fôlego de vida louve. E como eu acho bonito, Senhor, ver os pássaros louvando ao Senhor. A tua palavra diz que aonde o Senhor está, existe paz. Coloca paz nos corações nesse dia, Espírito Santo de Deus. Nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana de prosperidade espiritual, de prosperidade na saúde e de prosperidade na porta a qual nós necessitamos. Que o Senhor nesse dia, Pai, venha entrar, Deus, no nosso coração, venha lavar a nossa alma. Que o Senhor venha, Deus, tirar tudo aquilo que não procede do Senhor. E Deus, todos que têm se levantado contra nós, que nós venhamos perdoar, porque a tua palavra diz, Deus, que o Senhor é Deus de todas as coisas. Senhor, eu quero mais uma vez nesse dia te agradecer, Pai, por mais um programa Momento com Deus, por mais uma segunda-feira a qual passamos aqui um momento com Deus, expressando a nossa gratidão ao Senhor, sabendo que é do Senhor que vem a nossa dependência, que é do Senhor que desce a misericórdia, mas a misericórdia desce quando nós esquecemos o nosso eu, quando nós esquecemos que nós podemos e dependemos de saber que é só o Senhor que faz. Fique conosco em nome de Jesus, amém. Meu amado ouvinte, eu me despeço aqui de vocês. Continue orando para a irmã Silvia. Sou humilde, dependente da misericórdia de Deus. E se Deus permitir, na próxima segunda-feira estaremos aqui em mais um programa Momento com Deus. Deus abençoe a tua semana e tome posse da tua vitória em nome de Jesus. Chegou o tempo de vencer, acabou o tempo de sofrer. Deus não vai te deixar assim, pois o Senhor tudo Ele vê. O crente que a Deus é fiel, prossegue em frente mesmo em dor, pois Ele sabe que à sua frente vitória pra Ele nosso Deus preparou. Quem cuida de você é Jeová, quem caminha com você é Jeová, quem passa pelo fogo com você é Jeová. Nas promoções presentes está, é Jeová, aonde você for é Jeová, quem pelo nome te chamou foi Jeová. Foi escolhido, Deus foi ungido, foi perseguido, mas protegido. Eu sei, jamais será vencido. Foi humilhado pelos homens julgados, mas nunca por Deus abandonado. E hoje por Ele sendo exaltado. Os teus caminhos, Deus mesmo marcou. Tua história escreveu com amor. Em teu diário tudo registrou. Não resiste quando te vê sofrer. De pé se põe para te defender. Quem tentar te deter, de pé eu sei não vai permanecer. Quem cuida de você é Jeová, quem caminha com você. Você acabou de ouvir o programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina.